Agradecido seja o nome do Senhor. 3, para a glória do Eterno. Vou esperar todos encontrarem. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 3. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém? Podemos ler? Diz assim: e deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E o quê? E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada o quê? Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora, por volta de meio-dia, irmão. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher? Porque os judeus, Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom, e quem que te diz, dai-me de beber, tu lhe, e ele te, água? E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço, donde, pois, tendes água viva? Amém? Somente até aí, irmão, glorifique o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu peço a sua atenção. Nós estamos diante de um texto que é conhecido, que é lido. Talvez você já até leu essa passagem, já até ouviu mensagem. Mas a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. É uma palavra que todos os dias ela se renova. E nós vemos aqui, irmão, no versículo 4 do capítulo 4 do Evangelho de João, que foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Louvado seja Deus. E a cidade de Sicar que Jesus vai visitar é um território tomado por samaritanos. Era uma rota que judeu nenhum procurava fazer. Mas Jesus, ele decide fazer esta rota que judeu nenhum faz. Foi necessário passar por Samaria, lugar dominado pelos samaritanos. E o texto fala que Jesus, ele chega na beira do poço que Jacó cavou. Louvado seja o nome do Senhor, perto do meio-dia. E a Bíblia diz que a mulher samaritana, ela vem tirar água do poço. Jesus tem um encontro com esta mulher. Está somente eles dois. E Jesus lança uma palavra: dai-me de beber. Observa, irmão, que esta mulher ela está bem fechada para Jesus. Pela expressão dela, ela olha para Jesus e diz: como tu, um judeu. Observa que ela nem pergunta o nome dele. Ela já vai dizendo: como tu, um judeu, pedes água a mim, que sou uma mulher samaritana? Tu não sabes que os judeus não se comunicam, diga comigo, não se comunicam
com os samaritanos. Observa, irmão, que aqui tem dois povos, judeu e samaritano. Eles adoram o mesmo Deus, mas eles não se comunicam. Você já viu isso? Eles buscam o mesmo Deus, mas eles não se falam. Eu quero falar aqui sobre adoração. Foi falado aqui que esse adorador, não foi assim que foi cantado? Agora, irmão, nós queremos o melhor, sim ou não? Se você vai numa loja, você quer comprar a melhor roupa. Às vezes o dinheiro não dá, mas você leva aquela marca mais inferior, mas o desejo do teu coração era de levar a melhor, sim ou não? Se você vai construir uma casa, você vai botar um porcelanato, o dinheiro não dá, mas você põe uma cerâmica, talvez de terceira. Mas o desejo, se você tivesse, você falava assim, eu ia levar o melhor porcelanato dessa loja para botar na minha casa. Sim ou não, irmão? A gente quer o melhor. E assim é Deus. Ele quer o melhor da nossa adoração. Observa que tem dois povos aqui que adoram o mesmo Deus, mas não se fala. Não se comunicam. É bicudo um com o outro. Nem no caminho que um passa, o outro não quer passar, só para não se encontrar. Observa que o texto vai dizer, e foi necessário Jesus passar por Samaria, lugar que judeu não andava, porque era território dos samaritanos. Louvado seja Deus. Agora você imagina a qualidade de adoração que está subindo para o céu. Tem dois povos que adoram o mesmo Deus, mas não se fala. Não se comunica. Deus colocou essa palavra no meu coração ontem, irmão. E eu fiquei meditando sobre isso. Louvado seja Deus. Você já viu no culto, irmão, isso não aconteceu só lá. Você já viu no culto que às vezes um obreiro está bicudo com o outro. E quando ele chega aqui, um já está lá no altar, ele já se senta lá na porta. Ele não vai mais nem sentar no altar. Vieram adorar o mesmo Deus, mas não se falam. Você já viu aquele culto que a irmã está bicuda uma com a outra, e uma chega cedo, se senta no círculo de oração, e a outra já se senta lá na porta? Fulana está ali, não vou nem encostar lá. E veio adorar o mesmo Deus, mas não se comunicam, não se falam. Não tem acordo. E como é que está a qualidade desta adoração? O que é que Deus está recebendo, irmão? Louvado seja Deus. Aqui tem samaritano, aqui tem judeu. Eles buscam o mesmo Deus, mas a mulher samaritana está dizendo para Jesus que pediu água. Nós não se comunica, nós não se fala. Louvado seja Deus. E o salmista Davi, ele disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos. O salmista também diz assim, alegrei quando me iremos na casa. Ele vai com alegria. Ele deixa os problemas lá para o lado de fora, porque ele vai adorar a Deus. E para Deus tem que ser a melhor adoração. Sim ou não? Mas quando a gente vê o texto que Jesus pede água, ela está bem dura. E Jesus vai levar a conversa para o espiritual dizendo, ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, tu me pediria e eu te daria água viva. E ela está dura com Jesus e ela vai dizer, Senhor, o poço é fundo. Tu não tem nem as ferramentas para tirar água do poço.
como é que tu vai me dar água viva? Jesus levou a conversa para o espiritual, mas ela ainda está no material. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas a gente começa a entender, irmão, que os samaritanos, eles vêm da descendência também dos judeus. Foi os judeus que se misturaram com os estrangeiros. E aí começaram a nascer. E os judeus puros, irmão, não consideravam aquele judeu que o pai era judeu e a mãe não era. Podia nascer na Judeia, podia nascer em Jerusalém, podia nascer no território de Israel. O pai podia ser israelita, mas se a mãe não fosse, eles não consideravam. Aí eles criam um grupo, os samaritanos. Agora você que trouxe a sua Bíblia, irmão, abra aí no livro de Deuteronômio capítulo 27, versículo de número 11. Louvado seja Deus. Deuteronômio 27, verso 11. Olha o que está escrito, só para você entender. Deuteronômio, capítulo 27, e versículo de número 11. Louvado seja Deus. Diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerezi, para abençoarem o povo. Simeão, Levi, Judá, Isacar e José e Benjamim. Deuteronômio 28, verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordena o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as criações das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Esse povo aqui, irmão, está caminhando para tomar posse da terra. E Moisés recebe um recado de Deus: quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão procurar o monte Gerezi, e vocês vão adorar no monte Gerezi. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deuteronômio, capítulo 28, está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor te ordena hoje, o Senhor te exaltará. E as bênçãos do Senhor vêm sobre ti e te alcançarão, quando guardares os mandamentos do Senhor. Esse povo atravessa o Jordão. Esse povo procura o monte Gerezi. E esse povo começa a buscar a presença de Deus. Eles fazem conforme eles ouviram a ordenância de Deus. E o negócio deu certo, porque Deus começou a abençoar o fruto dos animais. O Senhor começou a abençoar a terra. Se o inimigo se levantava contra Israel pelo caminho, por 7, Deus fazia eles recuarem. O Senhor disse: olha, se vocês ouvirem a minha voz, vocês estarão sempre por cima e não por baixo.
Vocês terão para emprestar a muito, mas vocês não tomarão emprestado. E só estarás em cima e não embaixo. E o povo obedece, irmão. E o povo vai adorar no Monte Gerizim, lugar que Deus falou para Moisés para eles adorarem. Só que o tempo passa. Chega a geração de Salomão. E Deus avisa para o profeta Natã, dizendo que vai levantar um da descendência de Davi, que vai edificar o quê? Um templo no nome do Senhor. Quando Salomão nasce, que Salomão começa a reinar, Salomão levanta o templo, o magnata, o templo grandioso, revestido de ouro, de prata, de pedras preciosas. E Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, ele vai fazer um clamor. Vamos abrir aí, 2 Crônicas, capítulo 7. Louvado seja Deus, para a glória do nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Versículo de número 11. Quem encontrou, irmão? Louvado seja Deus. Quem encontrou pode ler. Assim o quê? Fez o quê? Acabou a casa de quem? E o que mais? E a casa do rei. Isso. Sim, vai mais. O Senhor apareceu o quê? Quem está com a Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo que é, Ingrid? 12. E o Senhor apareceu de... E o que aconteceu? A Salomão? Isso. Olha, ele está dizendo, eu ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi para mim este lugar. E o que mais? Para a casa de sacrifício. O que mais? Olha, está dizendo, se eu fechar o céu, se eu cerrar, se eu fechar o céu, o que mais? E não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos para o quê? Para consumir toda a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo quer, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e o que mais? E buscar minha face, e o quê? E sararei o quê? E o que mais no 15 agora? Agora estão abertos, isso é Deus falando, os meus olhos, e atento os meus, a oração que se fizer neste lugar, no templo. E o que mais? Amém? Agora Deus está dizendo para Salomão que os olhos dele, os ouvidos dele estão voltados para o templo. Não é assim? Só que lá na antiguidade, mais atrás, o Senhor falou para Moisés que o lugar que se devia adorar era o Monte Gerizim. Não é assim? Mas agora Deus está falando para Salomão que os olhos dele estão fitados no templo. Ele está dizendo, se eu fechar o céu, se eu ordenar os gafanhotos que consumam toda a terra, se eu enviar a peste, a espada sobre a terra, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, porque os meus olhos estão fitados neste lugar. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus está com a mulher na beira do poço pedindo água. A mulher está dura na conversa. Jesus quer dar água da vida para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está dizendo para Jesus
que eles não se misturam, que eles não se falam. Os samaritanos, irmão, defendiam a ideia que o lugar que se devia buscar adorar era o Monte Gerizim. Mas os judeus defendiam a ideia que aonde se devia adorar era no templo em Jerusalém. E a samaritana indaga Jesus, dizendo: mestre, nossos pais falaram que o lugar onde se deve adorar é no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E aí vira uma confusão. Só que Jesus, irmão, no versículo 24 do capítulo 4, ele vai se expressar de uma maneira tremenda. Ele diz: porque Deus é Espírito. Importa para o Pai que os seus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em espírito. O Senhor disse: quando tu quiser orar, Ele diz aonde? Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não é assim? Clama o teu Deus. Não é assim, irmão? É em secreto, sim ou não? É em secreto, sim ou não? Adorar, irmão, não é ostentação. Adorar não é para ostentar. Quem gosta de ostentar é o diabo. Capítulo 4 de Mateus. Ele vai tentar Jesus no deserto. E ele diz: transforma essas pedras em... Mostra o teu poder, Jesus. Mostra que tu é poderoso. Mostra que tu tem autoridade. Mostra o teu poder, mostra a tua glória. Transforma essas pedras em pão. Quem gosta de se amostrar é o diabo, irmão. Quem gosta de brilhar é o diabo. Mas aqui quem brilha é Jesus. Ele leva Jesus no pináculo do templo e diz: te lança daqui abaixo, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te tome nas mãos, para que tu não tropece nem a uma pedra. Mostra o teu poder, mostra a tua glória. O diabo queria que Jesus mostrasse o seu poder. Adorar, irmão, não é ostentar. Você vê aqui que a samaritana está dizendo: o lugar que se deve adorar é no monte. Os judeus dizem que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. E o que o Senhor está procurando, irmão, é um verdadeiro adorador. Você já viu aquele hino? Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não falar bonito, mas quem Ele escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo para a samaritana que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus vai para quebrar um tabu, irmão. Como é que o povo vai para buscar a Deus, mas um não fala com o outro, um está bicudo com o outro, um está com raiva do outro, um se senta longe do outro, um corta por outro lado para não falar com o outro. Louvado seja Deus. Aí a mulher disse: Senhor, me dá dessa água. Jesus disse: vai chamar o teu marido. Aí ela para. Aí ela vai dizer: mestre, não tenho marido. Aí o Senhor vai dizer: dissertes bem, porque tu já teve 5, que o tu tem não é teu. Ai, meu Deus. Jesus começou a revelar um profundo aí, ó.
Ela primeiro começa a conversa dizendo como é que tu. Aí quando Jesus fala, tu disseste bem, porque tu já tiveste 5, o que tu tem não é teu. Jesus vai bem no profundo, coisa que ninguém sabia. Qual era o judeu que ia saber disso? O judeu nem andava lá para saber da vida de ninguém. E como é que Jesus sabe da vida dela? Aleluia. Aí ela olha para Jesus, ela já muda a conversa. Ela já diz, eu vejo que tu és profeta. Ela já começa a perceber que ela não está falando com qualquer judeu, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já começa a perceber que o negócio aqui começou a estreitar. Louvado seja Deus. E olha, irmão, que ela reconhece ele como profeta. Agora entenda. Os samaritanos, eles faziam uso do livro do Pentateuco. Os 5 primeiros livros de Moisés. Mas eles não faziam uso dos livros proféticos. Eles não acreditavam nos profetas. Já os judeus não. Já os judeus faziam uso da Bíblia judaica, onde também tem um Pentateuco. Mas ele já faz uso dos livros proféticos. Observa, irmão, que judeus e samaritanos adoravam o mesmo Deus, mas não se falavam. Os samaritanos não consideravam os profetas, mas quando ela se depara com Cristo, que Cristo revela, irmão, o profundo da vida dela, ela diz, eu vejo que tu és profeta. Profeta, não é vidente, irmão, não é cartomano, não é com bola de cristal. Eu vejo que tu é profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmão, que a mulher estava com a vida toda desmantelada, mas querendo dar aula para Jesus aonde devia adorar. Observa que ela estava com a vida toda errada. Só marido, 5. Tem gente por aí assim, irmão. Já casou, já descasou, já tomou outra mulher, já casou de novo, já largou de novo e está aí nos altares querendo dar aula. Né? Arrotando santidade. Sendo que o Senhor, Ele se preocupa, irmão, com a qualidade da adoração. Sim ou não? Ele diz que a casa não precisa estar muito cheia, mas se tiver o quê? Se tiver o quê? Se tiver o quê? A casa não precisa estar muito cheia, mas se tiver o quê? Quantos? 2 ou 3. A casa não precisa estar cheia. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Eu estou lá para receber adoração. Louvado seja o nome. Às vezes tu entra no teu quarto, pensa que Deus não te ouve, mas Ele está te ouvindo, irmão. Glória a Deus. Aí o Senhor vai dizer para ela, olha, essa água que tu bebe, tu vai beber, mas tu vai continuar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Ela diz, Senhor, dai-me de beber desta água. Dai-me de beber desta água. Ei, o Senhor sabe a tua necessidade, irmão. O Senhor sabe o tamanho da tua sede. O Senhor sabe o que tu está passando, porque Jesus sabia o que aquela mulher estava passando. Ela estava vivendo uma vida miserável, irmão. Ela estava vivendo uma vida que ela não era feliz. Mas o Senhor chegou naquele lugar para dar a água da vida para ela. Aleluia! E para quebrar um tabu entre judeus e samaritanos. Amém? Glória a Deus. Irmão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Irmão, a gente se bica, não se bica? Se estranha, não se estranha? Joga piada na rede social, joga ou não joga? Indireta, né?
joga indireta. É por isso que a Bíblia diz que o reino das trevas, ele é mais prudente que o reino. Não é verdade, irmão? Tem hora que a gente não quer nem olhar para o outro, sim ou não? Não é verdade? Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora você já pensou o encontro de Jesus, depois que Jesus ressuscita com Pedro? Se fosse você, Pedro, os camaradas chegaram para Pedro e disse: tu conhece ele? Ele disse: não conheço, nunca nem ouvi falar. Ei, tu é um deles? Eu não, nem conheço esse povo. Ei, tu andava com eles? Não andava não, nunca nem andei. Eu nem conheço. Aí depois Jesus ressuscita. Jesus vai ter um encontro com o Pedrão. Aí Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Irmão, talvez se fosse um de nós, não queria passar nem na rua. Se fosse um de nós, não queria nem aproximação. Não é verdade? Mas de noite a gente está lá na igreja. Eita glória aqui. Nem falar com o outro não fala. Nem na rua não passa. Se adoecer e depender da oração, está morto. Que não vai lá orar de jeito nenhum. Irmão, estou falando de adoração. Qualidade de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aí disse: Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, eu te amo. Aí Jesus vai olhar de novo: Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Eu te amo. Aí Jesus insiste mais uma vez: Pedro, tu me ama mesmo? Ele diz: Senhor, tu sabes. Pois apacenta as minhas ovelhas. Jesus conhece, irmão, sim ou não? É verdade, irmão. É qualidade de adoração. O que a gente observa nos dias de hoje, sabe o que é, irmão? Tanto crente besta que quer se aparecer. Irmão, eu estava na campanha no monte. Nem me toca. Se tu me tocar, o fogo pega bem aqui. Eu estou só no azeite. Uma vez eu subi aquele monte ali. Tinha um rapaz lá. Eu disse: eu já estou numa campanha de 14 dias, pastor. E eu vi a rede lá. Eu oro aqui, nem dormi, eu não durmo. E eu vi a rede lá. Nem dormi, eu não durmo aqui. Aqui é só no óleo, aqui é só no manto, aqui é só no azeite. Pastor, eu digo: é mesmo, varão? É. Quando eu sair daqui, meu irmão, eu quero chegar lá embaixo e o fogo pegar. É, irmão, tanta da gente besta que quer se aparecer. E o Senhor está vendo a qualidade da adoração, irmão. Quem gosta de ostentar, irmão, é do mundo aí. Você já viu o funkeiro? Cordãozão de ouro desse tamanho, assim. Relógio assim. É? Aí quando você olha para Jesus, Isaías disse assim: aparência ele não tem. Quando você olha para Jesus, você vê Judas vendendo Jesus e dizer: olha, eu tenho que dar um beijo para dar um sinal, porque se vocês for lá, vocês não vão conhecer ele. Ele é simples demais. Aí quando você olha para Jesus, ele não está montado no cavalo real. Ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Mas crente besta nos dias de hoje, meu irmão. E aí, santo, como é que tu tá? Não é verdade, irmão? É. Irmão, é na simplicidade. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. A mulher samaritana está dizendo:
dizendo, lá nós adora, lá no monte, lá Deus ouve a nossa oração. Mas vocês estão dizendo que é em Jerusalém. Aí o Senhor disse, vai chegar a hora que nem em Jerusalém e nem neste monte. Mas o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Vamos parar que esse negócio está jogando piada um para o outro, irmão. Vamos parar nesse negócio. Se tu fez um culto, irmão, teu culto for bênção, dá glória a Deus. Né? Se tu fez um culto, deu casa cheia. Glória a Deus. Não precisa tu jogar piada pro outro, tu viu lá? Não é verdade, irmão? Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Observa, vou encerrar agora. A Ana, quando entra no templo, ela está o quê? Com a alma amargurada. Penina provoca todos os dias. Sim ou não? Quando ela entra no templo para buscar a presença de Deus, você vê ela falar o nome de Penina? Você não vê ela tocar no nome de Penina. Você não vê ela orar para Deus espragrejar a Penina. Você não vê ela orar para Deus matar a Penina. Sim ou não? Nem no nome de Penina ela toca. Ela pede o que? Um fruto para Deus. E quando Samuel nasce, irmão, você não vê o texto, ela pegando o nenê e esfregar na cara de Penina. Olha aqui, ó. Você vê isso? Né? Ela entrega no santuário. Irmão, porque Deus ele se preocupa com a qualidade da adoração. Você sabia que o Senhor arrancou do altar uma família inteira do altar? Os filhos de Eli, Ofni e Finés, que eram sumos sacerdotes no templo. E Deus foi lá, arrancou do altar, porque a adoração não prestava. Louvado seja Deus. Porque Ele se preocupa com a qualidade da adoração. Amém? Vamos se colocar de pé, irmão. A partir de hoje, irmão, tua rede social é para abençoar alguém, não é para amaldiçoar. A partir de hoje, a tua redes sociais, irmão, é para levantar um líder. E às vezes que está na frente de um grupo, ele está chorando. Ele está sem força. Para tu levar uma palavra de ânimo para esse líder, para esse pastor, que às vezes está na frente do rebanho. E às vezes ele chega em casa e chora. Às vezes esse líder que está na frente de um departamento, irmão, quando ele faz um culto, às vezes não dá ninguém, e as pessoas ficam, olha lá, olha lá. Olha lá, dá força para ele, irmão. Ajuda ele em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Usa a tua boca para abençoar. Usa as tuas redes sociais para abençoar. Louvado seja Deus. Esses dias eu estava vendo aí, irmão, uma crítica que criticaram um cantor aí porque ele caiu. Mas é difícil quando a gente faz o negócio que dá certo. Alguém comentar aí, Varão deu certo, Varão tu viu lá, Varão foi uma benção, Varão foi isso. Mas quando cai, tu viu? O fulano caiu. A irmã acorda de manhã cedo para falar o babado para outra. Cedo. Eita, que a irmã não entrou em online. Estou doido para contar esse fuxico. Que o fulano caiu. Que o fulano deslizou. Mas quando dá certo é difícil o comentário, né, irmão? Vamos ser abençoador. A Bíblia diz que é para nós orar um por os outros, não amaldiçoar uns os outros. Não é verdade, irmão? A Bíblia diz para a gente orar uns pelos outros. E não amaldiçoar e não matar uns os outros. Amém?
É por isso que o Senhor foi salvar a samaritana lá, na beira do poço, que judeu nenhum queria conversar com ela, mas Jesus foi lá. Amém? Para abençoar a vida dela, para dar água da vida para ela. Amém? Vamos fazer um clamor nesta noite. Vamos orar agradecendo a Deus, irmão, por este culto no ar livre. Pela família do nosso irmão José. Pela nossa irmã que perdeu um ente querido. Imagine a dor que essa mulher está passando. Só quem perdeu, irmão, sabe o tamanho da dor. Mas o Senhor nos consola. O Senhor preenche o vazio do mais profundo da tua alma. Fecha os teus olhos nesta noite. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu não sei como está o teu celeiro. Eu não sei como está o teu guarda-roupa. Eu não sei como está a tua vida sentimental. Eu não sei como está a tua vida social, a tua vida material. Eu não sei o que tu está passando dentro da tua casa. Eu não sei do teu quadro de saúde. Mas há um Deus no céu que sabe de todas as coisas, irmão. Senhor meu Deus, nesta noite, Pai, visita esta vida que veio neste lugar. Visita esta vida, Papai do céu, que talvez está passando pelo momento difícil. Visita, Pai, o celeiro dos teus servos, Senhor. Visita a vida conjugal dos teus servos, Papai do céu. Visita os negócios, Pai, dos teus servos nesta noite, Senhor. Dá força, Pai, para este homem. Dá força, Pai, para esta mulher. Dá força para este jovem, Papai do céu. Dá força para essa esposa. Dá força para esse esposo, Senhor. Que a nossa família, ela seja uma bênção diante da tua presença, e que todo mal venha bater em retirada, que todo mal venha pegar a sua bagagem, venha ser lançado por terra nesta noite, Pai. Se tem alguém enfermo em nosso meio, coloca a tua mão, estende as tuas mãos, Papai do céu, no pulmão, no fígado, no rim, na cabeça, na garganta, Papai do céu, nos braços, nas pernas, em todo o corpo, Papai do céu. Repreende todo mal, repreende toda insônia, repreende toda ansiedade nesta noite, Pai. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo, guarda esta família deve sede, guarda, meu Pai, os vizinhos da direita, da esquerda, guarda este povoado, guarda esta rua, guarda este bairro, para a glória do teu nome. Abençoa cada um, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. E dá um abraço no irmão que está do teu lado, que às vezes o que ele precisa é disso. É de um abraço. Amém? E eu quero agradecer aqui a minha rica oportunidade. Cadê o varão? Pastor Ítalo. Glória a Deus, irmãos, que palavra abençoada, né, irmãos? Valeu a pena trazer o pastor e a esposa do Maranhão, né? É do Pará mesmo, né? Glória a Deus, né, irmão? Que palavra abençoada, né? Está cheio mesmo de Deus, irmãos. Que nós todos possamos ser sempre esse irmão cheio de Deus do azeite, e podemos levar a palavra do Senhor, a semente a cada coração de vidas que necessita e precisa, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe cada um dos visitantes, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos visitantes, irmãos. Deus abençoe o jovem, o cantor, o Alisson. Deus abençoe, muito obrigado. Em nome de Jesus, pastora Júcia, pastor Léo. Cada um, irmãos, em nome de Jesus, pastor Sérgio, nosso pastor presidente e os demais. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Irmãos, estava preocupado, irmãos, caçando Quero fazer uma vigília, né? Louvado seja o nome de Nazaré. E aqui, irmãos, a gente já tem até um lugar para a gente fazer uma vigília que vai ser justamente aqui. Irmão José, irmã Erenilde, né? Que aqui abriu as portas para a gente fazer um vigilhão aqui, irmãos. E já vai ser agora em outubro, agora final de outubro. A gente vai fazer um vigilhão aqui, louvado seja o nome do Senhor. É bom, irmãos, que aqui já tem até o altarzinho aqui já, né? Já deu certinho aqui, está preparado já o lugar. Foi a cor de Deus mesmo, ó. Então,
Creio que em outubro, irmãos, a gente vai fazer um vigilhão aqui, louvado seja o nome do Senhor, a unção que despedaça o jugo, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Que Deus abençoe, irmão José, irmã Arenilde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor de Nazaré. Amanhã, irmãos, nós temos o nosso culto de missão na congregação em nome de Jesus. No próximo sábado, nós temos a tarde do avivamento também lá na nossa congregação em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos encerrar este culto, esse trabalho esta noite, que o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. O irmão José, a irmã Arenilde disse, acabou o termo do trabalho, irmãos, não saia, permaneça no seu lugar, que vai sair um caldo aí, bem daquele jeito, louvado seja o nome do Senhor Nazaré. Eu creio nessa bênção abençoada em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, já está orado, vamos só estender as nossas mãos e receber as bênçãos apostólicas esta noite em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor de Nazaré, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam, se Deus é por nós, agindo Deus, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus está encerrada a prova de Jesus, em nome de Jesus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Tão desejado aqui, mas nada se comparará, mas nada se comparará.